pais. Eu tenho um dado aqui, redes sociais são mais viciantes que o álcool e o cigarro. É o que diz uma pesquisa realizada pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido, em parceria com o Movimento de Saúde Jovem. Os resultados mostram que 90% das pessoas entre 14 e 24 anos usam redes sociais mais do que qualquer outro grupo. Gente, isso é sério, hein? O que torna esse grupo ainda mais vulnerável a seus efeitos colaterais. Ao mesmo tempo, as taxas de ansiedade e depressão nessa parcela da população aumentaram 70% nos últimos 25 anos. Lembra que a gente comentou aqui com um psiquiatra que no ranking, no mundo inteiro, o Brasil ocupa o primeiro lugar no país cuja população é a mais estressada, a mais ansiosa. Agora a gente tem essa outra pesquisa do Reino Unido trazendo, gente, né, esse número e aí uma visão geral no mundo. Nos últimos 25 anos, 70% de aumento no número de ansiosos, no número de casos de depressão, e isso está relacionado, infelizmente, ao excesso do uso, viu, gente, das redes sociais. A gente está recebendo aqui no nosso programa psicóloga. Tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. Agradecendo aí a presença hoje da Camila Olmos. Tudo bem? Acertei a pronúncia? Sim. Seja bem-vinda, viu, Obrigada. Camila? A depressão, a ansiedade, isso tem um impacto muito grande, né, na vida profissional daquela pessoa, dentro do ambiente familiar, porque quando a gente tem uma pessoa extremamente ansiosa ou já com algum grau de depressão, todas aquelas pessoas que estão próximas acabam se envolvendo e, de alguma maneira, também sofrendo com aquele problema, né, Camila? Com certeza. Uma questão que eu acho que é assim, muito importante, que as pessoas têm me perguntado, é o quanto que a depressão, né, tem realmente afetado, as redes sociais têm afetado os impactos de depressão e com a incidência, né, da relação de pessoas deprimidas por conta das redes sociais, né? Se isso tem uma relação, se o uso e o abuso da tecnologia tem influenciado na depressão, né? E eu acredito que tenha uma relação, sim. Por quê? Porque quando uma pessoa está nos perfis sociais, né, ela visita vários perfis. E o que acontece nas redes sociais? As pessoas postam uma vitrine, né? Quando você vai comprar uma vida perfeita. Uma vida perfeita, Quando você vai numa loja e vê um produto numa vitrine, que tem nesse produto? Talvez seja o melhor produto daquela loja, um dos melhores produtos daquela loja, né? Então, nas redes sociais, todos são bonitos, todos são felizes, todos são bem-sucedidos, viajados, né? Estão fazendo coisas interessantes, né? E as pessoas vão acreditando que a vida do outro é melhor, porque o ser humano é um ser de comparação. Aí ele começa a se comparar com a vida do outro. O quanto a vida do outro é melhor que a minha. E ele não consegue perceber que na vida do outro também existem os problemas, as dificuldades, né? Não, porque o próprio dono do perfil faz um filtro do que postar, né? Essas Só posta a parte boa. Exatamente, né? Esse filtro do suprassumo, do melhor de si. Né? Então, ninguém é tão feliz assim, ninguém é tão realizado assim, ninguém é tão bem-sucedido assim o tempo todo, né? Nós somos seres que temos tristezas, momentos difíceis, né? Só que isso não aparece ali. E principalmente uma classe de pessoas que tem sido consideravelmente afetada por isso são os jovens. Por quê? Porque o adolescente, ele cai facilmente nessa armadilha de que o outro tem uma vida mais feliz. Né? O jovem tem todo um sistema nervoso central ainda em desenvolvimento, então ele tem uma crença muito maior do que nós adultos, né? E aí os índices de depressão têm aumentado, né? De insatisfação consigo próprio. A própria questão da maturidade, claro que a gente tem um número muito grande, né, de adultos com depressão, com problemas de ansiedade, mas até comentei aqui outras vezes no programa, já postei inclusive sobre isso. O fato da gente amadurecer é uma delícia, né? E a gente começa a selecionar, a gente começa a ter uma visão mais criteriosa de algumas coisas, a gente começa a perceber algumas coisas. E o jovem, por aquela fase, inclusive de muito entusiasmo, né, a gente percebe esse número de jovens ansiosos, jovens com depressão crescendo muito. E os especialistas têm feito um alerta muito importante nesse sentido, né? A relação desse aumento com o excesso também das redes sociais, do computador.
a gente vê, infelizmente, com pessoas muito próximas, você também já deve ter visto, Camila, por exemplo, numa refeição, as pessoas, antigamente, elas tinham o hábito de sentar à mesa e naquele momento, por exemplo, do jantar, reunir a família, cada um falava como foi o dia, né? Um no trabalho, um na escola, e a prova que vai ter, o aniversário do amiguinho como foi, mais ou menos assim. Hoje as pessoas sentam na mesa assim, né? É o celular e você nem vê o que você está comendo, você não tem nem ideia de quantas mastigações mordidas você deu, porque é tudo tão automático. A gente vê, inclusive, casos, nós noticiamos aqui há algum tempo, vocês lembram disso? Acidentes que aconteceram por pessoas estarem ali no celular, gente, atropelamentos, né? Pessoas que tinham em barranco, estavam no celular e deu 2 passos para trás, caiu no barranco, né? Procurando a melhor selfie. Isso não é exagero, isso foi noticiado, ganhou muita repercussão. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, principalmente os adultos, são os grandes exemplos das crianças, né? E o número de jovens hoje é muito grande. Sim. Essa questão é importante a gente falar o seguinte, os pais de hoje, né, nossa geração, né, os pais dos adolescentes, das crianças de hoje, viveram numa geração completamente diferente. Muitas vezes eu ouço assim, dentro do consultório, mas Camila, por que eu tinha mais facilidade, eu enquanto, né, criança tinha mais facilidade em lidar com limites e meu filho tem tanta dificuldade? A Carolina De Filippi é uma advogada, ela trabalha muito essa questão, né, de problemas nas redes sociais e na internet, e ela criou 2 termos interessantíssimos. Ela fala o quê? Que os adultos, né, os pais de hoje, nós somos o quê? Nós somos imigrantes digitais. E que a criança e o adolescente são nativos digitais. Eles nasceram nessa época. Eles nasceram nessa época. E o que acontece? A gente pode fazer até uma revisão histórica, eu e você podemos colocar isso. Quando a gente tinha que fazer uma pesquisa, o que nós fazíamos? Nós íamos até a biblioteca da escola, pegávamos a Barça, né? Trazíamos a Barça, né? Copiávamos, esperávamos, né? E levávamos de volta. Todo um cuidado com o dia de devolução, né? Em cuidar daquele material, isso é limite. Hoje, o que o jovem faz? Ele dá um clique no Google, ele tem toda a pesquisa pronta, um Ctrl+C, Ctrl+V, acabou. Os resumos, né, que a gente tinha que resumos, fazer, era preciso ler vários livros. Isso. E aí a gente tinha que fazer o resumo. Hoje você clica lá, tem um resumo pronto na internet. Pronto. O aluno imprime e leva. E muitas vezes ele não se apropria, né, e assimila aquele conhecimento. Você queria tirar uma foto, você tinha que comprar um filme, e aí você tinha um limite de 12, 24 ou 36 fotos. Né? E pagava por isso. Se essa foto saía ruim, você não rasgava, você ficava com o que era ruim. Né? Hoje, as máquinas digitais estão soltas, os celulares, isso é ilimitado. Então, ele aprende a viver com a falta de limite. Né? Você queria fazer uma ligação, você pegava, comprava uma ficha, né? Que durava 3 minutos e ia no orelhão. Acabou. Né? Hoje, ele tem acesso ao celular e muitas vezes é falha ilimitado. Né? A propaganda está em cima do ilimitado. Os pacotes são vendidos, né? Isso. Você paga X de internet e você fala ilimitado. Isso, né? Daí a gente ia fazer, por exemplo, os meninos iam brincar num videogame, né? Que temos os meninos por aqui. Eram 2 videogames e tinham 3, 4 fitas. Hoje eles têm acesso aos jogos digitais, a hora que ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser. E diante dessa situação, o que fazer? Como fazer? Como lidar com isso? Daqui a pouco a gente vai continuar. Inclusive falar mais, gente, sobre essa relação da depressão com as redes sociais.